Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Eu sou o Guga Mendonça. Olá, bom dia. Eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus, entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, trabalhadores do Legislativo e de forma presencial e também de forma virtual. E lógico, né, Thay? Todas as notícias do Parlamento Paulista aqui para você. E vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira. Às 10 da manhã, reunião da CPI das quarteirizações com a finalidade de apreciar a pauta com 9 itens. Às 2 da tarde, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar uma pauta com 25 itens. Às 3 horas, a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações com a finalidade de apreciar a pauta com 32 itens. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro. Eu e a Tayana Conrad aqui, trazendo as informações do Parlamento Paulista e também aí notícias da pandemia do coronavírus. O estado de São Paulo, né, Thay, continua em quarentena. Continua de quarentena, né? E aí fica então a cargo também de cada município, em que faixa está, para saber qual é a liberação de cada fase, né, Guga? E no Jornal da Rede Alesp, a primeira entrevista do dia, a gente conversa por telefone com o deputado Teonílio Barba, líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, deputado. Bom dia, Guga. Bom dia, Tayana. Bom dia aos nossos ouvintes da Rede TV Alesp e Rádio TV Alesp. Deputado, bom dia, né? Começando aí pelas atividades de hoje aqui na Alesp, a volta presencial das comissões aqui nos plenários, né? Hoje às 15 horas, com a transmissão também ao vivo da Rede Alesp. Nós temos a Comissão de Transporte e Comunicação, né? Do qual o senhor faz parte. Eu gostaria de saber um pouquinho, né? Queria que o senhor falasse aí também para quem está em casa sobre essa volta da comissão aí também de maneira presencial. Bom, nós já estamos no trabalho presencial desde o dia 3 de agosto, né, no plenário dos deputados. Lógico que teve todo o rito para poder voltar, garantindo minimamente as condições de higienização, de proteção, dadas as máscaras de proteção, não ter ar-condicionado ligado e menos gente no plenário, além dos deputados que tem a partir de 60 anos, não precisar estar presente, porque ele tem um grau de risco maior, um grupo de risco maior. Então, a volta das comissões, para nós, é uma coisa tranquila, porque nós já estamos no trabalho presencial desde o dia 3 de agosto, né? Agora, deputado, ontem na reunião conjunta da CCJR, Comissão de Educação, Cultura, e com a CFOP, foi aprovada o PL do deputado Bruno Lima, do PSL, que visa criar o Programa Estadual de Combate à Fome durante as férias escolares para oferecer refeições aos estudantes em situação de vulnerabilidade na rede estadual. Qual que é a sua avaliação sobre esse projeto, deputado? A bancada do PT, nós apoiamos esse projeto, independentemente do delegado Bruno Lima ser do PSL, mas o projeto é um projeto importante, que ele trabalha do quê? De combater as vulnerabilidades das pessoas que têm vulnerabilidade, né? Exatamente, no período de um mês de férias escolar, aquelas crianças que as famílias são de baixíssima renda, muito baixa renda, que está no cadastro único, cadastrado como zero renda, de 0 até o salário mínimo, às vezes uma refeição escolar é uma das refeições que ela tem durante aquele mês, né? Talvez a principal refeição do dia, né? Então, achamos que era extremamente importante apoiar e aprovar o projeto do deputado Bruno
do delegado deputado Bruno Lima. Deputado, agora na última sexta-feira, né, o deputado Maurici tomou posse, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre ele, se já alinharam com alguns deputados que poderão ajudar também na bancada do PT nas comissões e nas CPIs? Bom, primeiro nós fizemos a recepção, eu fiz questão de estar presente para recebê-lo como líder da bancada. O Maurici foi feita uma correção na Justiça, não foi nem na Justiça, a Justiça fez uma correção, um erro, que o Tribunal de Contas do Estado cometeu quando ele estava presidindo o CEAGESP, né? E aí os votos dele foram contabilizados lá no domingo de outubro de 2018 e na segunda-feira foi cassado, né? E aí então até então a deputada Beth Saão foi quem o substituiu. Quero agradecer já de imediato a deputada Beth Saão, uma grande deputada, muito bem preparada, comprometida com a causa dos trabalhadores, com os direitos humanos, comprometida com o desenvolvimento do Estado de São Paulo, muito defensora da região dela lá de Catanduva, mas agora a Justiça resolveu de vez e o Maurici tomou posse e nós vamos integrá-lo às comissões permanentes, vou discutir isso amanhã na bancada. Vamos ver quais serão as tarefas do deputado do ponto de vista do conjunto da bancada. E aí tem a própria tarefa individual do deputado, que é apresentar os seus projetos, que é buscar o apoiamento de assinaturas nos seus projetos, que foi uma coisa que nós inauguramos na casa nesse mandato, né? Os projetos vão sendo discutidos conforme o apoiamento dos projetos que ele vai recebendo. Seja só para ser discutido, ou seja apoiamento, igual nós apoiamos realmente o projeto do delegado Bruno Lima e aprovamos, né? Porque você pode falar que é a favor de pautar um projeto e não votar a favor dele, né? Mas você é a favor da discussão, né? Para poder avançar, para que os deputados tenham a oportunidade de discutir todos os seus projetos. Agora, deputado, em relação ao PL 529 de 2020, como está o diálogo da bancada do PT, né? O que vocês têm deliberado em relação a esse projeto? O que vocês têm proposto e quais são os passos aí a partir de agora? Bom, ele está correndo pauta, está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a primeira comissão que ele passa, a segunda comissão, Administração Pública e Relações do Trabalho, a terceira é de Infraestrutura e a última é Finanças, Orçamento e Planejamento. Essa é a ordem das comissões que ele deverá passar. O projeto chegou na casa há 3 semanas atrás, nós apresentamos um conjunto de quase 130 emendas em nome da bancada, somar todas as emendas dos deputados do PT, dá próxima de 300 emendas. Lógico que nós apresentamos emendas porque tem um prazo para apresentar emendas, mas, na verdade, o primeiro objetivo é obstruir o projeto. Porque o projeto, ele é uma coxa de extinção, né? Uma coxa de retalho de extinção de 10 empresas, de concessão de vários parques e vários instrumentos públicos, né? E, simplesmente, assim, o governo fala, vamos fechar a MTU, vamos fechar a FURP, vamos fechar o CDHU, vamos fechar a autarquia, o Instituto Oncocentro, vamos fechar o Instituto Florestal, vamos fechar o DAESP, que é uma autarquia, quer dizer, ele vai se incluindo autarquias, institutos e empresas, né? Retira dinheiro das universidades, por exemplo, que no caso da USP, segundo a avaliação, o que a USP pede é próximo de 750 milhões de reais, né? Só a USP. Normalmente o orçamento da USP é o dobro da Unicamp e da Unesp. Significa que a Unicamp deve perder 300 milhões no mínimo cada uma. A FAPESP perde dinheiro. A fundação é importante nesse momento para fazer pesquisas, principalmente no momento que está vendo a pandemia. Fecha a SUSEM, que é um órgão de combate às endemias, né? Combate chikungunya, leishmaniose, combate a dengue, a febre amarela, o borrachudo na Baixada, né? Para quem não sabe, como é que se combate o borrachudo? Você não joga veneno no ar. Você adentra as matas da Baixada Santista e vai nas nascentes, e aí é que você pinga o remédio, que o borrachudo vai lá beber água
e aí você acaba matando o borrachão. Quer dizer, então, ela apresenta isso. Com a proposta falando de ajuste fiscal, porque terá um déficit de 10 bilhões e meio. Nós aprovamos no primeiro semestre a LDO, que estima uma renúncia fiscal de 23 bilhões e 600 milhões de reais para o setor privado, e dos quais 16 setores, 16, 17 setores estão sob sigilo. Então, por que o governador, para resolver esse problema, não dá uma revisada na LDO e revisa no orçamento e fala, não, vamos reduzir os 10 bilhões de renúncia lá para o setor empresarial, que a renúncia é feita e você não sabe qual é a contrapartida desse setor. Esse setor está gerando novos empregos, esse setor faz a manutenção do nível de emprego, esse setor que recebe a renúncia do ICMS. Então, é o que nós estamos vivendo. Além do que, pega um benefício que existe hoje para pessoas com deficiência, sobre a alegação de que existe fraude e corrupção. Se tiver fraude e corrupção, você tem que combater a fraude e a corrupção. Mas tem um benefício para pessoas com deficiência na questão do IPVA. E ele acaba com isso também, com esse benefício. Então, assim, é um governador que acaba com as coisas para o pobre, para os trabalhadores e dá na mão dos empresários. Então, o João Dória é amigo dos empresários. O João Dória está fazendo a gestão do governo do estado de São Paulo para deixar os empresários cada vez mais ricos e os pobres cada vez em situação pior. Agora, deputado, eu gostaria de uma análise do senhor da atual conjuntura e da retomada das atividades no estado de São Paulo. Ela é feita de forma gradual, existe, né, uma grande polêmica em relação à volta às aulas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre tudo isso, deputado. Só antes de votar a questão da volta às aulas, ainda retomar a questão do debate do 529. Fique à vontade. Esse projeto 529, nós vamos fazer dele uma batalha, igual foi feita a batalha dos precatórios, onde João Dória mais uma vez retirou dinheiro dos trabalhadores. Vamos fazer dele uma batalha igual foi feita a batalha da Previdência, né? Onde ele atacou os direitos dos trabalhadores do funcionalismo público. Nós estamos num conjunto de mobilização de todos os institutos, instituições, os parques, as fazendas experimentais, um conjunto de mobilização com o pessoal da moradia de São Paulo, com as universidades. Eu tive reunião com o reitor, com o Farran, que é o reitor da USP, que também está contrário ao projeto, e o artigo 14 trata, né, da retirada de dinheiro das universidades. Então, nós vamos fazer uma batalha. Nós hoje temos um grupo aí de 15 deputados que somos contrários, que é a oposição. Tem mais o deputado Campos Machado, tem mais os deputados do PDO, que é os deputados em defesa do orçamento, que também estão contrários, um conjunto de 10 deputados. Nós devemos, para discutir o projeto, ter algo em torno de 30 a 35 deputados contrários ao projeto, né? Então, esse projeto será uma batalha muito bem feita aí dentro da Assembleia Legislativa. Estamos realizando vários encontros virtual com os trabalhadores dessas instituições. Serão demitidos 5.700 trabalhadores que não terão para onde ir, são concursados, mas são seletistas, então podem ser demitidos. Vai no chamado PDI, pedido de demissão incentivada, que na verdade não é incentivado, é pedido de demissão indicado. O patrão indica, né, o patrão João Dória, além da alienação de bens e imóveis. Então, seja eles tangíveis ou não. Então, quer dizer, nós vamos fazer uma grande batalha. A questão da volta às aulas, né, nós estamos acompanhando várias pesquisas de pais e mães, tem rádios publicando as pesquisas, tomando depoimento de pais e mães, dizendo que não deixarão seus filhos retornar às escolas. Então, tem uma pesquisa que chegou mês passado, se não me engano, no mês de agosto, apresentado no início do mês de agosto, onde 78%, 79% dos pais e mães de alunos são contrários à volta às aulas. Nós também somos. Já é difícil você fazer isolamento social com adultos. Você imagina fazer isolamento social
no ensino infantil. Você imagina se fazer isolamento social com adolescente, você imagina se fazer isolamento social com um grupo de jovens. É difícil. Nós estamos vendo aí como é que está a flexibilização que eles estão fazendo, como é que está sendo feito, o que está acontecendo. As pessoas estão se juntando em 10, 15, 20, 30 pessoas, 40 pessoas, sem máscara, sem nada. Então, quer dizer, a máscara no queixo, o uso da máscara errada. Outra coisa, as escolas não conseguem combater piolhos, né? As escolas falta papel higiênico. Como é que essas escolas vão ter álcool em gel, né? Então, eu vejo assim, com muita dificuldade, nós somos totalmente contrários. Eu estou junto com a POSP, nossa bancada está junto com a POSP, da professora Bebel, que tem feito um trabalho extremamente importante. Já tiveram 2 manifestações no Palácio dos Bandeirantes, né? A primeira volta era agora em setembro, aí mudou para outubro, e nós vamos continuar dizendo que não tem mais que votar esse ano, né? Vamos olhar o que vai acontecer, gente. Vamos esperar descobrir, se não descobre a vacina, mas pelo menos qual que é o coquetel que pode combater o coronavírus. Você sabe me dizer qual é o remédio que combate o coronavírus hoje? Eu não sei, entendeu? Eu sei que eu não posso tomar cloroquina. E está provado cientificamente que cloroquina não combate. 51% das mortes de pessoas que tomam medicamento tomaram cloroquina e 51% das mortes foi ligado à cloroquina. Então, nós somos totalmente contrários à volta às aulas esse ano. Deputado, uma outra questão interessante, o senhor aí, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores representantes do setor metalúrgico em todos os parlamentos do Brasil, né? Eu gostaria de saber como está a retomada nesse setor, se há desemprego, como está o setor? Atualiza para nós, deputado. Bem, nós estamos enfrentando um problema no Brasil, que é o problema da desindustrialização. Os nossos governantes e os nossos empresários, faço aqui uma ressalva, com exceção do ABMáquina e o Sindmáquinas, que é o Sindicato de Máquinas, e a Associação Nacional da Indústria de Máquinas, que tem uma visão de defesa da indústria nacional. Eu já lidei com esses empresários na época das negociações, na época de campanha, e eles são favoráveis que o Brasil faça um investimento e crie seu próprio parque industrial. O Brasil ele tem uma capacidade de um parque industrial instalado, está azeitado para produzir qualquer tipo de coisa, inclusive desenvolver e incorporar incorporar as tecnologias ou desenvolver nossa própria tecnologia. O problema foi o modelo adotado. O modelo adotado dentro da globalização das indústrias, principalmente do setor metalúrgico e das indústrias de fármacos, que é o modelo de produzir uma coisa num lugar e outra coisa em outro. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil não é um fabricante, né, um construtor de veículos. Ele é um produtor de veículos. Ele monta, são poucos os carros que têm tecnologia brasileira própria, né? O resto, a maior parte da tecnologia vem de fora. A indústria já representou no PIB brasileiro, na década de 70 e até 80, até mesmo ainda nos anos 90, mais de 30% do PIB brasileiro. Já chegou a 37%, somado às 3 indústrias. A indústria da construção civil, todo mundo sabe o que é, fazer casas, pontes, viadutos, edifícios. A indústria do agronegócio, ligada aos frigoríficos, à pecuária, aos pecuaristas, aos grãos, né? A indústria extrativa mineral. E a indústria de transformação, que vai desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até a fabricação do avião, né? Ou a mais alta hoje, desenvolvimento de nanotecnologia. Então, essa indústria, o ano passado, somada às 3 indústrias, ela foi algo em torno de 13% do PIB brasileiro. Isso é muito pouco para um país que tem 210 milhões de habitantes, cujo PIB, 67% hoje é serviços, somado serviço, comércio e indústria, dá mais
somado serviços e comércio dá mais de 70% do PIB. Então é muito baixo para um tamanho de país igual esse, para poder gerar emprego e renda, gerar trabalhos com melhores condições, com mais qualidade, uma mão de obra mais qualificada, é muito pouco. Então é necessário que se busque no Brasil um grande pacto, um grande debate entre a comunidade científica, entre os empresariais, entre o movimento sindical, as centrais sindicais representando os trabalhadores, os sindicatos patronais representando as empresas, e o governo tem que ser o fomentador desse debate, né? Os governos em todas as suas esferas, né? Por exemplo, nós vamos começar a discutir derrubada de veto agora. Eu vou indicar para derrubar o veto do projeto de incentivo álcool. O incentivo álcool, que foi um projeto que o João Dória mandou para casa, e eu reformulei o projeto, ele aprovou e derrubou parte fez um veto parcial. Então nós vamos tentar derrubar essa parte do veto, porque a parte do veto parcial que ele colocou não diz respeito a nenhum problema relacionado ao Estado. Ele trata exatamente de discutir com as montadoras, e as montadoras têm um compromisso, né, de fazer investimento no motor com melhor consumo de energia, com energia mais limpa, que é o caso do etanol, ou carro híbrido elétrico, né, a questão da fabricação, desenvolver a tecnologia própria, né, dentro aqui do estado de São Paulo, é um acordo histórico. Antes de costurar ele na Assembleia, eu fui conversar com as montadoras, eu fui começar a conversar com a Volks, com a Ford, com a Mercedes, com a Scania, entendeu? Então eles falaram, não tem problema, o que você está propondo, deputado, é que a gente já fazia no Inovar Autos. Como eu ajudei a discutir, formular o programa de Inovar Autos no governo Dilma, é por isso que eu sugeri, né, e fiz essa alteração no projeto, sem perder a originalidade do projeto que o João Dória queria, né? Nós acrescentamos coisas diferentes. E aí, infelizmente, ele vetou. Agora, agora, a indústria brasileira está com... hoje é a parte muito pequena do PIB. O ideal, num país do tamanho do Brasil, com 210 milhões de habitantes, é que a indústria representasse, no mínimo, as três indústrias, no mínimo 25% do PIB brasileiro. É assim nos países mais desenvolvidos, nos países mais ricos. A indústria representa, né, algo em torno, na Alemanha, próximo de 30%, um pouco mais de 30%, nos Estados Unidos, nos países que estão mais avançados. Esse é o deputado Teonílio Barba, líder aqui da bancada do PT na Alesp. Deputado, eu queria agradecer aí a sua participação, os seus esclarecimentos aí em torno desses assuntos importantes para todo o estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, muito deputado. Obrigado e bom dia a você, Tayane, bom dia ao Guga. Muito obrigado. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Conversamos, Tayana, no Jornal da Rede Alesp com o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, né? E vamos a mais um giro pelo Skype, nossos repórteres se movimentando com a notícia aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora com o repórter Jeremias Gomes, aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. O que você traz de informação aí pra gente hoje? Bom dia, Tayana. Bom dia a você, Guga Mendonça. Falar um pouco dos trabalhos realizados no plenário Juscelino Kubitschek nesta terça-feira, né? Nós tivemos a aprovação de 2 projetos. O projeto de lei complementar 22 de 2020, que é de autoria do governador João Dória, que trata dos cargos de agentes de organização escolar. O Guga Mendonça, Tayana talvez não, vai se lembrar que o antigo agente, antigamente, era o inspetor de escola. Você lembra disso, Guga? Claro que eu lembro, Jeremias, uma discussão importante, né? Pois é, eu até brinco, porque assim, o inspetor de escola antigamente era aquele que a molecada corria dele na hora do intervalo, né? O inspetor vinha e falava, olha, não pode correr. Mas agora, claro, o tempo passou e esse trabalho foi muito aprimorado, né? E nós temos hoje os agentes de organização escolar que fazem esse trabalho ali de organizar o trabalho dentro das escolas. E com a volta agora prevista, já na próxima semana, 8 de setembro, já deve começar, claro que parcialmente, nada curricular, mas há uma previsão de retorno
para as aulas, principalmente de reforço no estado de São Paulo, cumprindo todo o protocolo. Então, esse agente escolar vai ser muito importante, embora este projeto ele visa o ano de 2021. Por quê? O contrato para esses agentes escolares se encerrava em dezembro deste ano. Então, o ano que vem não havia previsão para estes funcionários. Então, agora fica previsto, foi estendido para mais um ano, mais 12 meses, durante todo o período de 2021, a contratação destes agentes escolares. E o objetivo deles é justamente tratar dessa questão da higienização, que vai ser colocada nas escolas para o retorno das aulas, o distanciamento entre os alunos, para que os pais, os responsáveis das crianças, dos adolescentes, fiquem tranquilos para que se cumpra este protocolo. Outro projeto de lei, Guga e Tayana, que foi aprovado é sobre a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Essa foi uma propositura do deputado Jorge Caruso, do MDB, que altera a Lei 918/2002. O que acontece? O conselho diretor da agência, uma importante agência do Estado de São Paulo, que faz toda a regulamentação do transporte público, esse intermunicipal, então eles fiscalizam o ônibus, vans e todo o transporte que é feito intermunicipalmente, também fiscalizam aí, num ano importante que a gente vive, as concessões das rodovias pedagiadas, enfim. O conselho diretor da agência, ele é escolhido pelo governador e esses nomes vêm para o Parlamento Paulista para serem aprovados. Como é que funciona? Ele chega na casa e até então havia um prazo de 15 dias para que esse projeto, depois de passado pela Comissão de Transportes, ele pudesse ser apreciado e votado. E decorridos esses 15 dias, já estaria considerado aceito estes nomes, né? O deputado Jorge Caruso propôs que esses 15 dias fossem retirados, que o projeto simplesmente fosse colocado em pauta em regime de prioridade, então se esperasse votar para que depois estes representantes pudessem ser nomeados. Foi rejeitado e aprovado em seu lugar um substitutivo. O que é o substitutivo? Substitui o projeto original. Então agora o que mudou foi que o Parlamento Paulista, depois de receber o projeto, a mensagem do governador, a mesa diretora tem 3 dias para apresentar o projeto de decreto legislativo e aí segue todo o trâmite, continua sendo aí 15 dias para que a casa analise estes nomes da agência e o governador possa nomeá-los. É isso que eu tenho por enquanto, Guga e Tayana. Muito obrigado pela tua participação nesse início de jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Obrigada, Jeremias. Tenha um bom dia. Para vocês também, um bom dia. Tá aí o repórter Jeremias Gomes trazendo aí detalhes de tudo que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa. Você bem informado, né, Thay? Exatamente. O Jeremias aí trouxe então um resumo do que aconteceu no plenário de ontem, né? Exatamente. Vamos de mais notícia no Jornal da Rede Alesp. Os parlamentares da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa se reuniram no auditório Franco Montoro. O projeto de lei 856 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a implantar uma unidade móvel do Poupa Tempo no bairro da cidade de Tiradentes, na capital paulista, foi aprovado. O relator do projeto foi o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Bom, primeiro que a cidade de Tiradentes está na região leste da cidade, uma região densamente habitada e distante dos serviços. Então, quanto mais serviços a região tem, melhor para quem mora lá. Por isso que eu fui favorável e espero que esse projeto possa ir a plenário, ser aprovado e o governador, de fato, implemente uma unidade na região da cidade de Tiradentes, o que ajudaria muito aquela população que eu conheço e que está distante do centro e sem transporte adequado. E outro projeto aprovado e elogiado entre os deputados foi o 463 de 2019, que assegura ao aluno deficiente prioridade na matrícula em escola pública estadual, que é mais próxima à sua casa. O deputado Alex de Madureira, do PSD, falou da importância da nova lei. Esse projeto muito importante, né? Parabenizar aqui o deputado Dirceu Dalben por essa propositura, e para nós hoje aqui na Comissão de Finanças foi muito importante essa votação. Foi unânime, né? Eu achei até que teria alguém
que fosse contrário a esse projeto, mas nós somos unânimes aqui e tivemos comentários depois sobre isso. Eu mesmo comentei a importância desse projeto. Eu conheço muitas famílias que têm filhos que são autistas, né, e que sofrem com essa doença e sofrem em muitas vezes precisarem do transporte público, né, para terem acesso à educação, saúde. E no caso das escolas, estarem próximas das residências, né, ter essa prioridade deles poderem estar matriculados próximos às suas residências é muito importante para que não haja necessidade de utilizar o transporte público para chegar até a escola. Durante o encontro foi aprovado também o projeto de lei 450 de 2018, de autoria do deputado presidente da comissão, Wellington Moura, do Republicanos, que obriga os estabelecimentos de uso coletivo, inclusive restaurantes, informem aos seus clientes na entrada do estabelecimento as formas de vestimentos por meio de banners ou placas visíveis. Tanto os restaurantes, bares, os locais públicos, onde a pessoa pode entrar em um local privado, ela tem uma seguinte informação: eu posso entrar com essa vestimenta que eu estou? Tem gente que entra com bermuda e às vezes é constrangida na porta. Olha, infelizmente o senhor não pode entrar. Mas a pessoa não tem nenhuma informação no site, não tem informação na porta do restaurante, informação antes de fazer uma reserva. Então se torna-se constrangedor para a pessoa chegar no momento com a família e talvez poder ser impedida de entrar no estabelecimento privado por causa de sua vestimenta. Acho que nada mais do que mais justo é com que as empresas, os restaurantes possam deixar isso claro para a população em seus sites, nas divulgações de páginas de redes sociais e também ali na porta do estabelecimento, se houver uma restrição. Se não houver, ela fica despreocupada que não precisará colocar placa e informação nenhuma. E a pessoa também terá a garantia que ela poderá ir com a vestimenta que ela gosta e que ela prefere naquele dia, entrar no restaurante e comer com a sua família e se sentir muito bem ali. E o requerimento que convida o secretário de Estado de Projeto, Orçamento e Gestão, o senhor Mauro Ricardo Machado, para prestar informações detalhadas aqui na Assembleia Legislativa sobre o PL 529 de 2020, de autoria do governador João Dória, foi aprovado na sessão. Nós estamos agora com um projeto, uma pauta super importante para a Assembleia, para os deputados votarem, e nós queremos saber em relação a todos os gastos, o que será economizado de verdade. Queremos apresentações de números. Eu acho que nada melhor do que o secretário de Planejamento do Estado poder apresentar a esta comissão, que eu tenho certeza que virá muitos deputados com perguntas, com dúvidas que precisam ser esclarecidas. Então, no momento que o secretário vier, todos os deputados terão oportunidade, nesse momento, através do secretário, de ter aí uma resposta do governo, tirar essas dúvidas, porque nós precisamos votar um projeto que vai trazer uma economia de mais de 10 bilhões para o estado de São Paulo. E para isso, eu acho que precisamos agora de clareza, informações necessárias para ajustarmos o projeto e quando apresentarmos o relator desse projeto aqui na comissão, ele possa ser passado de uma forma tranquila, com debates, mas de uma forma que possa ser votado e ir para o plenário, para então ser votado aos 94 deputados. E o Jornal da Rede Alesp agora conversa com o senhor Elcio Ferreira Sena, que é secretário de Saúde do município de Boituva. Ele fala sobre as ações de enfrentamento à pandemia em Boituva. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Secretário, acho que é importante a gente começar essa entrevista, né, fazendo aí, então, um raio-x da situação atual do município de Boituva, dentro desse contexto aí de pandemia. Se o senhor puder atualizar a gente com dados também de como está a doença aí, por favor. Hoje nós estamos, podemos dizer, de acordo com o que a gente analisa e acompanha, os municípios aqui da nossa região, nós estamos dentro de uma região de 48 municípios aqui, que é da região de Sorocaba, nós podemos dizer que nós temos uma situação controlada em relação a pacientes de casos graves. Evidentemente que desde o início da pandemia para cá, nós aumentamos a nossa capacidade de testagem, aumentamos a nossa capacidade de atendimento e nós temos um resultado hoje, nós temos atualizado o último boletim. Hoje nós temos 727 casos confirmados no município. Desses 727 casos, 27 estão em isolamento,
nós temos 9 pacientes internados, nós temos 673 pacientes curados, 18 óbitos, infelizmente, e nesse momento 68 pacientes em isolamento, 1 internado e algumas notificações, e 1.288 notificações que foram descartadas, né, que foram notificados como suspeitos e deu o exame negativo. E ainda nós temos 11 óbitos aguardando o resultado de exames que estão notificados como suspeitos, e a gente tem uma certa preocupação em aumentar essa questão, o número de óbitos. Mas o atual cenário, como eu disse para vocês, nós temos pacientes internados hoje, no dia de hoje, por exemplo, nós temos um paciente internado aguardando o resultado, e todos os nossos pacientes que foram diagnosticados positivo e estavam internados foram transferidos para o hospital regional, dentro da sua maioria, e para hospitais de campanha da Grande São Paulo. Agora, a pandemia pegou todos de surpresa, logicamente, mas eu gostaria que o senhor nos explanasse, né, como os municípios menores se estruturaram para essa situação aí, que a gente sabe que é muito mais difícil, né, do que para as grandes cidades, que têm mais recursos e tudo mais. Eu gostaria que o senhor explicasse esse cenário para nós. Realmente, não diferente dos outros, para nós aqui foi um grande baque. O que eu posso dizer, a vantagem que Boituva teve é que nós realizamos um planejamento no ano de 2019 para 2020, onde nós tínhamos alguns recursos que seriam utilizados em investimentos na rede básica de saúde, né? Então, esses recursos que a gente já tinha colocado dentro da programação, que seriam gastos em reforma, ampliação de unidade, compra de equipamentos, nós conseguimos utilizá-lo para a compra de insumos no início da pandemia, né, com aquele preço absurdo de todos os insumos, máscara, equipamento, respirador e tudo mais, todo o aparato necessário para o atendimento da pandemia, o atendimento para a segurança dos profissionais da rede básica de saúde, nós conseguimos de imediato usar esse recurso que nós tínhamos dentro do nosso planejamento. E no caminhar da pandemia, nesses meses, nós passamos a receber também recursos da esfera federal e estadual que estão nos auxiliando ao combate e à prevenção do Covid-19. Secretário, aí com a flexibilização, né, na volta aí de algumas atividades em alguns municípios no estado de São Paulo, vem uma discussão muito forte aí que é sobre a volta às aulas, né? Como que Boituva tem se posicionado com relação a esse assunto? Aqui do que nós temos conhecimento é que este ano não voltará às aulas, é o que foi passado pela Secretaria de Educação, juntamente com o chefe do Executivo, né, que a princípio tinha uma programação agora para o mês de setembro, se não me falha a memória, para estar retornando, mas até por questão também de entendimento e força popular, né, as mães e pais preocupados, associações de escolas preocupados, depois de diversas reuniões com o Executivo, tomaram a decisão que os alunos continuarão tendo as suas aulas online, né? O ano letivo continua online, como acredito que a maioria dos municípios, né? Então, o entendimento é que este ano não haverá retorno às aulas e vamos aguardar ainda que a situação venha a melhorar conforme o passar do tempo aí. Agora, secretário, eu conheço a região, tive a oportunidade de trabalhar numa emissora aí da região, e Boituva é conhecida aí pela prática, né, de esportes, de turismo, né, saltos de paraquedas e similares. Como está essa parte turística? Houve uma retomada? Estão sendo tomados todos os cuidados? Semana passada houve uma retomada por força do decreto do prefeito, onde que autorizou que essas atividades fossem retomadas, evidentemente com todos os cuidados. Nós aqui da Secretaria de Saúde, equipe de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, inclusive nós fizemos algumas diligências dentro das áreas que são utilizadas do paraquedismo e também do balonismo para orientação e fiscalização para saber se as atividades estavam sendo retomadas com os cuidados necessários. Nós temos essa preocupação, é claro que a saúde em primeiro lugar, é a importância. Entendemos que essa flexibilização ajudou com que as pessoas
entendesse o comportamento, né, do distanciamento, do uso e tudo mais. Então, a população de Boituva se mostra consciente nessa questão e se fazia muito necessário que essas atividades retornassem de maneira gradativa para que a economia do município não parasse, para que o município também não entrasse em colapso. E é evidente, acompanhando os nossos números de casos graves aqui do município e de novos casos. Então, isso nos permite a ter essa flexibilização e retomar essas atividades de maneira gradativa. Secretário, um dos temores aí da população e também do poder público é que realmente com o avanço da pandemia a gente entrasse aí num colapso, né, na estrutura da saúde. Qual foi a preocupação de Boituva aí com a construção, talvez, de alguma estrutura para receber pacientes? A gente sabe que vocês também tiveram apoio de municípios vizinhos, né? Caso necessitassem aí de remoção de pacientes. Mas como foi aí a preocupação e como vocês se prepararam com a estrutura da saúde para receber os pacientes de Covid-19? Diante daquela notícia do início da pandemia, é claro que nós imediatamente reunimos aqui a equipe técnica, enfermagem, planejamento, equipe do hospital e tomamos as decisões de acordo também com os nossos orçamentos. E, é claro, reuniões com a equipe regional. Nós temos o suporte de UTI que veio através da nossa região aqui, da DRS, a Direção Regional de Saúde, que orienta e é responsável pelos 48 municípios, que nos fornece as vagas de UTI de emergência. Mas é claro que, diante de um possível colapso, nós também nos preparamos. Então, nós compramos respiradores para o hospital, que já tinha uma estrutura de emergência mínima. Então, nós reforçamos essa estrutura com respirador. Nós abrimos uma unidade de apoio e atendimento às pessoas com síndrome gripal. No primeiro processo, na verdade, nós abrimos em cada unidade uma ala de atendimento e isolamento. E agora nós temos aqui o nosso centro de atendimento ao Covid, né, que também é uma estrutura montada com respirador, com uma ambulância na porta, com um profissional médico atendendo a todo momento, específico para o Covid-19, para dar esse suporte para o hospital. Felizmente, nós não chegamos em nenhum momento da pandemia, nós não chegamos a ter uma lotação no hospital, ter um colapso dentro do hospital. Porque, como eu disse antes, todos os nossos pacientes que constatado positivo internado, eles foram transferidos e nós recebemos esse suporte da nossa região aqui, através da DRS, através do sistema CROSS. Agora, secretário, é importante perguntar, né? A pandemia ela demorou um pouquinho mais para chegar nas cidades do interior de São Paulo, mas quando chegou, ela foi avassaladora, né? Como é que está a conscientização aí da população em relação ao uso de máscara, ao distanciamento, a tomar os cuidados, né, adequados, porque a gente sabe que às vezes tem parte da população que ainda resiste a isso. Como vocês têm visto esse cenário? Então, realmente foi isso mesmo que aconteceu, demorou algum tempo para chegar. Nós atrelamos Boituva, por exemplo, é uma cidade que ela tem uma população flutuante muito grande. Nós temos muitos condomínios, chácaras, casa de veraneio, onde as pessoas... E nós estamos muito próximo à capital, nós estamos a 116 quilômetros da capital. Isso é um atrativo também para as pessoas que trabalham na capital durante a semana, tenham esse refúgio no final de semana. Então, era previsto que, como o epicentro começou em São Paulo, era previsto que essa chegada ia chegar a Boituva através dessa população flutuante que convive aqui no final de semana e utiliza supermercado, farmácia, posto de gasolina e tudo mais, e acaba tendo esse convívio. Nós fizemos alguns trabalhos de conscientização, barreiras na entrada da cidade, não no intuito de fechar a cidade, mas no intuito de abordar essas pessoas que estavam chegando no final de semana e feriado para esta orientação que deve fazer. E nós trabalhamos muito a comunicação através da internet, com lives ao vivo todos os dias, mostrando a maneira de se prevenir, colocando profissionais da saúde para ensinar a população e conscientizar. Eu posso dizer o seguinte, como todo município, é evidente que tem pessoas que ainda são resistentes aos cuidados, que são resistentes ao comportamento
mas a maioria da população boituvense vem aderindo sim ao que a gente vê nas ruas. É claro que as pessoas têm que voltar à sua vida normal, têm que trabalhar, ir ao banco, ir ao supermercado, fazer os seus compromissos para ganhar o seu dinheiro, para ganhar o seu salário, enfim. Mas a gente nota que mesmo na fila do banco, na fila do supermercado, a gente vê a maioria da população usando máscara, com distanciamento, fazendo sua higienização, e isso é um resultado que se reflete na nossa quantidade de pacientes positivos, que é inferior a alguns municípios vizinhos aqui. Então, a gente tem que atrelar a todo o trabalho que a secretaria, os profissionais, o hospital, e todas as outras secretarias envolvidas no combate, mas a população vem fazendo sim o seu papel, a gente reconhece e agradece até a população de Boituva que está fazendo a sua parte. Secretário, agora com relação à testagem, o município está conseguindo aí, então, disponibilizar testes para toda a população e também com relação aos materiais, aí quando realmente a pandemia chegou no interior, vocês tiveram dificuldade com compra de materiais até para as equipes de saúde? A dificuldade em relação aos testes, nós não temos ainda teste para toda a população, por 2 motivos. O primeiro motivo é a questão do recurso, é um investimento milionário, você conseguir testar em massa toda a população. E o outro motivo é o comportamento do teste. Nós fizemos uma testagem nos profissionais de saúde, nos profissionais que trabalham no asilo da cidade, no corpo de bombeiro, guarda, toda a frente de trabalho que está aí na linha de frente da pandemia, nós testamos e nós fizemos um acompanhamento desses pacientes. E o teste que foi recebido, que nós recebemos, nesse primeiro momento, a maioria é negativo, Então, assim, e foi testado e acompanhado alguns pacientes que depois, alguns dias depois, desenvolveram sintomas e acabaram se tornando positivo e foram submetidos a teste dado negativo, ou seja, o teste rápido, ele funciona a partir do 7º dia de sintoma, que ele tem a maior eficácia no seu resultado, ele consegue ser mais preciso. A partir do 7º, diz que o ideal é entre o 9º e o 10º dia, o que a gente ouve aqui pelos profissionais da vigilância epidemiológica. Então, assim, por conta desse protocolo, nós criamos um protocolo nosso de atendimento, onde que o paciente diagnosticado positivo é feito um rastreamento de seus familiares, das pessoas contactantes próximas, que vão sendo acompanhadas por equipes da Vigilância Epidemiológica e da Unidade Básica de Saúde, e eles vão sendo convidados gradativamente a ser submetidos ao teste após este acompanhamento dos seus sintomas, de quando teve os sintomas e qual período que teve, e esse rastreamento ele é feito desde o início da pandemia. Ou seja, hoje nós temos um paciente confirmado, esse paciente é diagnosticado positivo, ele chega até a unidade, os seus familiares entram nesse rastreamento. Então, se ele tem um irmão, por exemplo, que lá em março ou abril, ele teve alguns sintomas de febre respiratória, onde era um período que nós não tínhamos teste rápido e que o teste era muito demorado, o exame, nós convidamos ele para fazer o teste rápido. Então, isso a gente consegue também saber se naquela residência tem outras pessoas que possam ter sido contaminadas anteriormente e tudo mais. Isso aqui é um reflexo um pouco do aumento dos nossos números aqui. Então, nós estamos... Secretário. Resumindo a pergunta, Secretário, nós não vamos conseguir... Oi, pois não. Eu vou pedir só um minuto, que a partir de agora você acompanha pela Rede Alesp a transmissão da reunião da CPI das quarteirizações com a finalidade de apreciar a pauta com 9 itens. Continuamos com o Jornal da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Até já. Bom, secretário, retomando aí. Perfeito. Então, concluindo, nós... por essas 2 razões, a eficácia do teste rápido, o falso negativo e a questão do recurso. Então, é uma decisão, mesmo que a Secretaria de Boituva tivesse esse recurso, também teria que ter uma análise muito precisa para você fazer a compra dessa quantidade de teste rápido e acabar não tendo a eficácia necessária que a gente almeja,
Secretário, agora falando um pouquinho também do protocolo aí que vocês utilizaram, a gente sabe que alguns municípios vizinhos aí de Boituva chegaram a aperfeiçoar aí o protocolo de atendimento juntamente com outros municípios. Vocês chegaram a fazer isso também? Todo o nosso protocolo ele é aprovado junto com os outros municípios. Nós temos as nossas reuniões semanais e mensais, que é feito com representantes das equipes técnicas. Então, todo o protocolo, desde o primeiro protocolo, ele é aprovado pela DRS, pela Direção Regional de Saúde. E os membros que aprovam são os membros representantes da Secretaria dos outros municípios. Então, a gente já trabalha em conjunto com isso, né, com essa questão. Para ter essa troca de informação, essa facilidade, a disponibilidade de recursos, né, que a gente pode, um município próximo está precisando do outro e tudo mais, a gente vai usar. É claro que cada município teve a sua característica diferente. Teve alguns municípios que optaram para distribuição de kits de medicamentos, teve outros municípios que voltaram um atendimento mais para a questão atendimento individual, que é o nosso caso aqui de Boituva. Nós trabalhamos, aumentamos a capacidade de atendimento médico para que as pessoas tenham o seu atendimento e o tratamento individual, disponibilizamos os medicamentos necessários, inclusive até os medicamentos que são ainda não confirmados, mas possivelmente possam vir a prevenir e a combater o coronavírus, estão disponíveis nas farmácias mediante receita médica e atendimento médico. Secretário, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade de trazer aí as notícias de Boituva, essa região aí tão importante para o estado de São Paulo. Eu que agradeço a vocês pelo convite, me coloco à disposição, sempre que for necessário a gente poder dar a nossa contribuição, né? E aproveito fazer todo o agradecimento a todos que estão ouvindo por parte da Assembleia Estadual, porque nós tivemos um apoio muito grande dos deputados de São Paulo, nos ajudaram e continuam nos ajudando nessa pandemia, e a todos que fazem parte direta ou diretamente da ajuda à pandemia à cidade de Boituva. Eu fico muito grato. E parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigada, secretário. Tá certo, esse foi o secretário municipal de saúde de Boituva, trazendo aí, né, Thay, uma atualização aí da situação nessa região, né? Exatamente. Região de Sorocaba, interior de São Paulo. Exatamente, como você falou aí na entrevista, demorou um pouquinho para chegar, mas quando chegou a pandemia lá, chegou com tudo. Mas a gente já sabe que também algumas cidades aí da região, a gente sabe que já estão há bastante dias sem mortes, então eu acho que realmente a situação está controlada. Vamos de notícia aqui no Jornal da Rede Alesp. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória a instalação de uma academia ao ar livre e equipamentos esportivos na cidade de Tupã. O parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Desportivos na Alesp, também solicitou bolas para a prática de diversas modalidades esportivas, coletes, bolsas e uniformes. Essa indicação protocolada pelo deputado atende uma solicitação feita pela Câmara Municipal da cidade. O deputado disse que as práticas desportivas e o lazer junto às comunidades são um importante instrumento para assegurar o direito da população ao esporte, além de ser um meio de inclusão social. E ao Jornal da Rede Alesp, hoje é quarta-feira, vamos a mais notícias. Deputados votam projeto de lei complementar que aumenta o prazo do contrato dos agentes de organização escolar. Em sessão extraordinária do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados aprovaram a proposta do governador João Dória. O projeto tramitou com urgência nas comissões temáticas. Segundo o texto da legislatura, o adiamento do fim do contrato é para que os servidores do quadro administrativo da educação acompanhem e apliquem os protocolos de higiene previstos no plano de volta às aulas presenciais. Ainda de acordo com o projeto, a execução das medidas de segurança ficam sob responsabilidade dos agentes de organização escolar. A extensão do contrato pode ser de no máximo 12 meses. A deputada Carla Morando, do PSDB, explicou a proposta. No período atual, o governo não pode contratar novos funcionários, porque é impedido por lei federal. Então, diante do exposto, a gente precisa ter esses funcionários com um período prorrogado para que não fique defasado o local que eles atuam.
E o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, considerou a legislatura benéfica. Eu acho interessante porque essa situação da pandemia, do Covid, trouxe uma série de obstáculos, uma série de problemas para o Estado que nós não tínhamos antes. E na tentativa de se achar uma solução, na tentativa de se adequar o Estado à situação de pandemia, acabou se passando muitos prazos, acabou se apertando os prazos. Então, realmente, eu entendo que é necessário que haja essa prorrogação. A medida segue agora para a sanção do governador. Vamos de mais notícias. Nesse jornal, os deputados da Assembleia Legislativa permanecem com boa parte dos seus trabalhos de forma virtual e também com projetos em várias regiões do estado para benefício da população. O deputado Dirceu Dalben, do PL, solicitou providências da MTU sobre o transporte público da região de Campinas, que sofre com a superlotação de diversas linhas intermunicipais. Segundo o parlamentar, além do desconforto dos passageiros do transporte público, essas medidas são necessárias para impedir a disseminação do novo coronavírus. Ele já reuniu pessoalmente com o gerente regional de Campinas, Edson Zilião, que também cobra providências por meio de ofícios. Já o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, solicitou com urgência, através de requerimento, o posicionamento do governo do estado sobre 482 famílias que foram desapropriadas de suas casas entre 2007 e 2010 para a construção do trecho sul do Rodoanel em torno dos municípios de Mauá, Itapecerica da Serra e São Bernardo do Campo. E há mais de 10 anos, essas famílias não receberam as novas moradias que lhe foram prometidas, além do trabalho do auxílio aluguel e da baixa indenização oferecida pela CDHU entre 5 e 7 mil reais. O deputado se colocou à disposição para ajudar essas famílias e está cobrando o Poder Executivo para que essas famílias possam ter uma moradia digna. E o deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, encaminhou ao governador a indicação 3010 de 2020, solicitando obras de duplicação e pavimentação, além de iluminação e sinalização da SP-79, que é a rodovia que liga as cidades de Sorocaba à Piedade. O parlamentar disse que a população que trafega na rodovia relatou as más condições da estrada e que houve um aumento de acidentes graves, além de impedir o desenvolvimento da região. E vamos de entrevistas, né, Tayana? Aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa agora com a médica dermatologista Nira Herênio. Ela fala sobre o uso de máscara por muito tempo, né? Se pode causar acne, problemas na pele. E também vamos falar um pouquinho dos impactos, né, da Covid-19 na pele das pessoas, as consequências, né, Tayana? Isso mesmo. Bom dia, doutora Nira. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Doutora, a gente que agradece aí, e eu acho importante a gente começar então falando desse assunto, sobre o uso de máscara, né, por muito tempo, como o Guga falou, ele pode realmente apresentar aí algum problema na pele? Existe alguma doença, né, que pode ser causada aí pelo uso excessivo de máscaras? Então, na verdade, a gente tem um termo novo agora que surgiu durante a pandemia, que é esse termo que a gente chama de maskne, né? Que seria a acne relacionada ao uso de máscaras. Então, isso surgiu depois desse uso obrigatório das máscaras por parte de toda a população, levando a esse ambiente propício, né, de abafamento, de atrito, de calor, causando essas lesões que são lesões compatíveis com o quadro de acne. Agora, doutora, quais as consequências, como a gente pode, né, evitar e tratar essa doença? Então, na verdade, além de ter uma boa rotina de pele, né, sempre usando um hidratante adequado, fazendo uma limpeza adequada para controle da oleosidade da pele e da sensibilidade, o que a gente tem que fazer é evitar o uso de maquiagens, né, evitar o uso constante de maquiagens, usar um protetor solar mais adequado para a pele também, então fazer uma esfoliação na pele
pelo menos uma vez por semana, né, junto com uma limpeza adequada. E na hora de escolher a sua máscara, procurar máscaras de tecidos mais leves, por exemplo, como o algodão e a seda, tá? No caso de máscaras sintéticas, aquelas máscaras cirúrgicas que são mais leves também, elas são melhores, né? E além de todo o cuidado de higiene na hora de tirar, de pôr a máscara, evitar pôr a mão suja no rosto, né? Enquanto tiver com durante o uso das máscaras. Agora, doutora, você falou sobre o uso de máscaras mais leves. Existe aí uma recomendação, o que é melhor, a de tecido ou a descartável? Então, em relação à sua pele, a gente vai orientar o uso, como eu falei, de tecidos que respiram, entre aspas, né? Seria o tecido de algodão, o tecido de seda, evitando aqueles tecidos mais sintéticos, onde você sua e aquele suor fica preso, tá? Isso pioraria as dermatites, né? Incluindo a acne. Em relação à máscara cirúrgica, ela também não tem problema de ser usada, desde que aquela mais leve, a máscara normal mesmo, tá? Aquela outra que a gente deixa para profissionais de saúde, a N95, ela pioraria esse quadro e aumentaria a predisposição também, porque ela abafa mais, tá? Então, não teria problema em usar as máscaras cirúrgicas comuns, que essas máscaras que a gente encontra para comprar normalmente em farmácia, ou as máscaras de tecido, tá? E aí preferir as máscaras de tecido de algodão ou de seda. Agora, doutora, como identificar, né, o maskne e quais são os sintomas, o que é necessário fazer quando você descobre que está desenvolvendo essas marcas na pele? Tá. Então, o que vai aparecer são os próprios sintomas de acne, né? As espinhas, então são os carocinhos vermelhos, dolorosos na pele. Pode aparecer pústulas, que são bolinhas de pus, como se fosse uma acne inflamatória. Além dos cravos, né? Que a gente chama tecnicamente de comedões. E isso vai aparecer mais no local da máscara. Então, nas regiões da bochecha, na região ao redor da boca, na região da mandíbula e do queixo. Agora, doutora, é importante a gente perguntar também, geralmente, quem tem pele oleosa sofre mais aí com o acne, com os cravos, né? Vale também para essa doença aí causada pelo uso da máscara? Vale também, né? Uma vez que esse abafamento vai piorar essa questão da glândula sebácea, vai aumentar essa produção de sebo. E a pele tende a ficar mais oleosa ainda nesses locais. Então, pele oleosa e pele sensível, né, tem mais predisposição a essas doenças causadas pelo abafamento. Então, tanto a acne, que seria um tipo de acne mecânica, né? Então, o acne, o termo maskne não teria a ver com essa acne hormonal, essa acne do adolescente, mas mais pelo atrito que a máscara causa. Então, também outras doenças como a rosácea, a dermatite perioral e a própria acne, todas podem ser pioradas pelo uso da máscara. Pacientes com a pele oleosa e com a pele sensível, eles vão ter mais predisposição. Então, precisa desse cuidado redobrado de limpeza, esfoliação e hidratação da pele. Agora, doutora, a gente sabe que a acne aí, normalmente, se não cuidar, né, do jeito certo, acaba deixando manchas na pele. A maskne, a mesma coisa? Tem que tomar cuidado aí para não deixar uma mancha permanente na pele, uma marca aí permanente? Tem que tomar os mesmos cuidados, porque a lesão inflamatória em si vai ser a mesma lesão da acne, tá? Então, o termo maskne significa uma acne mecânica causada pelo atrito ou abafamento pelo uso obrigatório da máscara, né? É um termo novo, porque o contexto que a gente está é novo, né? Mas é uma lesão de acne, então com todas as consequências e sequelas. Então, evitar escoriar, se tiver lesão inflamatória, procurar um dermatologista para fazer o tratamento adequado e procurar não escoriar, porque as manchas e as cicatrizes, elas acontecem mais com a exposição solar, né? Então, pegar sol sem protetor solar e com a própria escoriação. Então, qualquer sintoma desse, de piora, de lesões de pele na região do uso da máscara, procurar o dermatologista para melhor orientação e exame. E, doutora, uma vez que a pele está lesionada, né, com essa mancha aí, vamos supor que a pessoa não cuidou direito e vai ficar uma mancha permanente, existe como retirar essa mancha ou não?
Existe. A gente chama essa mancha de hipercromia pós-inflamatória. O que significa isso? Uma ativação da inflamação e dos melanócitos fazendo essa pigmentação da pele, que pode ser transitória, pode melhorar com o tempo, usando o protetor solar, mas se isso não acontecer, a gente tem procedimentos também feitos em consultório pelo dermatologista que ajuda a retirar a mancha. Agora, doutora, a Covid-19, ela é uma doença que cada dia mais, né, se descobre as consequências. Na parte dermatológica, o que vocês têm estudado, têm visto aí com os estudos clínicos, com os pacientes, as complicações que ela pode dar à pele? Tá, é uma doença nova, né? Então a gente não vai ter nada muito bem estabelecido ainda, né? A gente, se olhar para trás, tem menos de 1 ano de doença, né? No Brasil, mais ou menos 6 a 8 meses de doença. E geralmente a evidência científica é construída ao longo dos anos. Mas o que a gente tem associado bastante é a questão do eflúvio, que é a queda de cabelo após a infecção. Então, o eflúvio, ele acontece em qualquer infecção viral, bacteriana, uso de medicação, estresse, e ele acontece geralmente após 3 a 4 meses após o gatilho. Então, o que a gente tem percebido agora é o aumento da queda do cabelo acentuado de pessoas que pegaram Covid em fevereiro, março, abril, e que o cabelo está começando a cair ou piorar essa queda agora, tá? Então, isso é a coisa mais frequente que a gente tem visto relacionada a pacientes que tiveram Covid dentro da dermatologia. Agora é interessante, né, esse dado que a senhora nos traz nessa entrevista. Quais os tratamentos para as pessoas aí que tiveram essa consequência devido à Covid-19? Eu lhe pergunto também, alguns sintomas relatados são manchas na pele, algumas coisas relacionadas. Por que isso acontece? Tá. A gente vai ter os sintomas as lesões dermatológicas seguem o padrão de lesões virais. Então, a gente pode ter rash, que são manchas na pele, né, placas, como se fossem urticárias na pele. E isso está associado às infecções gerais em si, como as infecções por dengue ou outras doenças que a gente chama exantemáticas, né? Isso está dentro do espectro das doenças virais. Em relação à especificidade, a gente não considera ainda nenhuma lesão específica da COVID dentro da dermatologia, tá? O que a gente tem visto são esses rachos, que são os eczemas, as manchas na pele, que podem acontecer na fase aguda da doença, e também a questão da queda de cabelo, que eu falei, que pode acontecer cerca de 3 a 4 meses depois da infecção. Essa queda de cabelo costuma ser autolimitada. Tá? Então, a gente orienta a pessoa que vai melhorar e que os cabelos que caíram, eles tendem a crescer novamente. Entendo. É importante uma outra questão, né, relacionada à queda de cabelo, relacionada à Covid-19. Outros problemas de pele, como unhas mais frágeis, algumas coisas assim têm sido detectadas? Na verdade, mais relacionadas à infecção viral em si do que o Covid especificamente, como eu te falei. A gente não tem nada ainda específico para Covid. Tipo, eu tenho esse sinal na pele, significa o Covid, tá? Mas tudo associado à infecção viral. Então, sempre que você tem um quadro febril de infecção viral que seja, você passa por um período depois de recuperação de cabelos e unhas da pele em si. Então, você pode passar por esse período de unhas mais fracas, o cabelo caindo, mas são tudo coisa que melhora depois com o tempo, tá? Com o retorno do metabolismo normal da pessoa. Entendi, doutora. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Tá, ok. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada e bom dia. Tá certo. Essa foi a doutora Nira Hereno, dermatologista, que trouxe aí os detalhes, né, da Covid-19 e as consequências na pele. Essa da queda de cabelo realmente eu nunca tinha ouvido, viu, Tayana? Essa eu também não tinha escutado ainda falar, nem da máscara, para ser sincera, esse novo termo aí. Também não sabia que o uso excessivo de máscara podia trazer aí essa consequência. Eu tenho conhecido algumas pessoas que usam a máscara frequentemente, quando tiram realmente estão com acne nessa região aí do queixo principalmente. Pois é, mais um alerta aí para a população, né? Exatamente. Certo.
Vamos de notícia, Tayana, no Jornal da Rede Alesp. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, esteve na cidade de Bragança Paulista para acompanhar a execução das obras e serviços por um monitoramento organizado pela administração pública municipal, assim como os recursos destinados pelo governo do estado. O parlamentar disse que todo investimento do governo feito para o município é devidamente fiscalizado e que a prefeitura também presta contas desses gastos. O monitoramento foi intensificado com base no plano de trabalho definido pela prefeitura. Com isso, o deputado concluiu que a cidade está bem empenhada para garantir todos os benefícios para a comunidade local. E vamos de mais entrevistas no Jornal da Rede Alesp de hoje. Agora a gente conversa com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. O deputado vai nos falar sobre a transferência de local do 6º Batalhão da PM de São Bernardo do Campo. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, deputado. Bom dia, Tainá e Guga. Também aos ouvintes da Rede Alesp. Nós estamos no impasse aqui na minha cidade, São Bernardo do Campo, onde o prefeito resolveu tirar a sede do 6º Batalhão, colocando próximo a uma favela no bairro Planalto. Deputado, agora qual a importância, do 6º Batalhão aí para São Bernardo do Campo? O 6º Batalhão é o 2º batalhão de polícia instalado aqui no ABC. Como é sabido, o ABC tem hoje 4 batalhões. E nesse contexto, o 6º Batalhão foi o 2º batalhão a ser instalado aqui na região. Então, além da importância do trabalho, do serviço que presta à comunidade, existe uma história, Uma história em que o batalhão foi instalado em prédio que foi construído exatamente para ser quartel. Agora, tirar e colocar uma dependência que nem foi construído para isso, eu acho descabida a ação. Agora, deputado, o senhor já comandou esse batalhão? Não só comandei, como eu trabalhei. Em 1968, quando eu vim para São Bernardo, eu fiz a escola de soldado nesse batalhão, onde é o prédio do 6º Batalhão. Posteriormente, eu voltei como aspirante oficial, que é o primeiro estágio do oficialato, e também tive a oportunidade de comandar o batalhão num período de 2 anos e meio, mais ou menos. Agora, deputado, o senhor realizou aí diversas ações durante a pandemia, principalmente no combate da Covid-19. O senhor poderia nos dizer algumas delas aí, principalmente, focadas na segurança pública? Não, na segurança pública nós colocamos emendas para que pudessem ser utilizados, principalmente para o bombeiro, que nós somos, assim, eu diria até oriundo, Nós fizemos o curso de bombeiros e durante um grande período nós ficamos no bombeiro. Aqui, para São Bernardo, por exemplo, nós mandamos aqui R$500 mil para a utilização do dinheiro em investimento. Então, nós estamos focados, sim, na área de segurança pública. Enviamos várias emendas para várias cidades, direcionado também para o Corpo de Bombeiros. Nós estamos trabalhando aqui agora para tentar reformar um quartel aqui em São Bernardo. Então, a nossa atividade voltada para a segurança pública é bem assim acentuada. Agora, deputado, eu vejo aqui, que durante o combate à Covid, o senhor encaminhou aí emendas para algumas cidades. Por exemplo, eu vejo Piracaia, R$80 mil, Registro, R$100 mil, Lorena, R$100 mil para Santa Casa de Misericórdia, Eu quero que o senhor fale um pouco, da importância aí do deputado de auxiliar essas entidades e cuidar aí dessas emendas na área da saúde. E são emendas que foram pagas agora em agosto de 2020, Como é sabido,
as Santas Casas, né, principalmente Santa Casa, são entidades em que usam o sistema SUS para atender aqueles que realmente precisam de socorro médico. Aqueles que têm condições de ter um convênio médico vão em hospitais aí de ponta, ou seja, os melhores hospitais. Mas aqueles que não têm condições se utilizam de serviços em que ele não vai despender de recurso nenhum e o Estado, no caso aí, acaba bancando, né, esse tipo de atendimento para aqueles que têm menor poder aquisitivo. Então, foi destinado, sim, para a saúde, né, para Registro, Piracaia, para Lorena. Inclusive, o pessoal da Rede Alesp nos acompanhou para aquele município lá. Deputado, é muito importante a gente comentar nessa entrevista também, o senhor é um dos parlamentares que faz parte do PDO, né, que são os parlamentares em defesa do orçamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho aí em tempos de pandemia. Bom, o PDO foi idealizado aí pelo Sargento Neri, que lidera o grupo, né? Nós somos em 10 deputados, participam do PDO, que é Parlamentares de Defesa do Orçamento. O que é isso? É pura e simplesmente fiscalizar o ato do Executivo. Como sabemos, foi destinado muito dinheiro ainda está sendo destinado dinheiro para a área de saúde, principalmente no combate a coronavírus, né, o novo coronavírus. E, inclusive, como é sabido, nós contribuímos com 30% de salário, mais 40% da verba de gabinete. Ou seja, é fiscalizar o destino do dinheiro que é enviado para esse combate. Todo mundo sabe que existe vários desvios de verbas aí para o combate ao coronavírus. E nós não queremos isso. Queremos que sim, o dinheiro público seja efetivamente direcionado ao combate ao Covid-19. Agora, deputado, outra ação importante, né, na verdade, a volta aos trabalhos presenciais aqui da Assembleia Legislativa. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, né, desse retorno. Eu sei que o senhor comparece alguns dias, mas o senhor está no grupo de risco, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho importante a presença do deputado, porque nós podemos dialogar, nós podemos conversar antes de votar qualquer matéria. No caso do parlamento virtual, não há como você estar conversando em bastidor, não há como ficar tomando conhecimento da ideia de alguns deputados, como vai ser votado, como nós vamos votar. É importante a opinião de outros deputados para que a gente possa efetivamente votar com seriedade, com aquilo que efetivamente o projeto se destina. Nós temos agora o 529, o famigerado 529, projeto de lei do governador, que está acabando com várias entidades. Isso, se for no virtual, nós temos aí a presença que é importante para discutir aquilo que efetivamente vai ser bom ou não vai ser bom para o estado de São Paulo. Agora, deputado, o senhor tocou no assunto que vem sendo muito discutido aqui nesta casa, que é o PL 529, né, que o governador mandou aqui para casa, o governador João Dória, que fala de uma reforma administrativa e prevê a extinção de algumas empresas estatais. Eu gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre isso. Bom, efetivamente eu sou contra a extinção de algumas entidades. Eu vou nominar algumas, né? FURP, a MTU,
ainda tem Oncocentro, tem o IMESC, Instituto Oncológico e assim por diante. Eu acho que são empresas que eu digo do Estado que prestam serviço para aqueles que realmente precisam, como eu já disse, né? Aqueles que têm menor poder aquisitivo e que se utilizam desses serviços, desses lugares. A FURP também, que produz remédio para o Estado, e assim por diante. Eu acho que isso é inconcebível, sem pelo menos ter uma audiência pública para discutir por que está sendo desativado. Eu acho que está faltando isso. Agora, deputado, eu gostaria de saber, né, qual a sua impressão, como o senhor tem analisado essa retomada que o Estado de São Paulo faz de forma gradual e, acima de tudo, né, como está a conscientização da população a respeito dos cuidados. Vem um feriado aí no final de semana e um retrato que nós tivemos em algumas praias, e até uma cena marcante no Rio de Janeiro, de praia lotada e aglomeração no meio da pandemia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise em relação a isso. Não, eu sou da opinião que enquanto não houver uma vacina eficiente para o combate ao Covid-19, o isolamento, o distanciamento deveria ser mantido ainda. Eu sou contra, assim, a liberação total, como nós temos visto aí a ocupação de praias. Não foi só no estado do Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo também houve uma repercussão da ocupação de praias de pessoas. A utilização de máscara, a utilização do álcool em gel, tudo isso, enquanto não houver uma vacina efetiva, não tem como nós liberarmos, nós que eu digo o Estado, né, liberar essa forma de combate ao Covid-19, que é a prevenção. A prevenção ainda deve ser utilizada, apesar da curva estar em descendência. Agora, deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua região, no ABC Paulista, Grande São Paulo, é uma região das mais importantes aí para o desenvolvimento econômico. Como tem sido a retomada aí no ABC? As indústrias, as grandes fábricas que têm sua sede aí na região já voltaram a todo vapor. Como tem sido isso, deputado? Gradativamente tem voltado às atividades, mas ainda existe, evidentemente, o receio que volte novamente o coronavírus com maior intensidade. Portanto, todos ainda estão tomando o devido cuidado. Como você disse, eu tenho ido à Assembleia em alguns dias. Nós notamos que o trânsito já está totalmente carregado, né? Se voltar às aulas, eu acho que o trânsito fica efetivamente ruim novamente. E, portanto, nós queremos ainda que se tome um cuidado. Não um lockdown como muita gente apregou no início, mas aos poucos ir liberando. Eu digo novamente, é importante a vacina que seja aplicada na população e que afaste definitivamente o perigo de contaminação pelo Covid-19. Agora, deputado, o senhor tocou em outro assunto que é importante e, ao mesmo tempo, muito polêmico. Qual que é a sua opinião aí, deputado, em relação à volta às aulas, que é um tema aí que tem causado, né, bastante divergência? Alguns prefeitos até da sua região já avisaram que dificilmente as aulas voltam esse ano. Já a Secretaria de Educação, né, promete no próximo dia 4 lançar um plano aí para a volta às aulas em outubro. Eu gostaria que o senhor nos dissesse aí a sua opinião sobre esse tema. Bom, a minha opinião é de que no ensino fundamental, no ensino básico, esse ano está prejudicado. Muita gente questiona. E essas crianças que não têm condições de ter
um tablet, um computador para ter uma aula no ambiente virtual. Infelizmente, vão ser prejudicados, sim. Este ano, na minha opinião, para esse tipo de alunos, não deveria voltar. Você sabe que crianças, apesar de ter uma educação muito mais avançada nos dias de hoje, ainda as brincadeiras, os toques, a aproximação vai ser uma coisa que vai acontecer, vai ocorrer, e a disseminação novamente do Covid vai fazer com que a gente possa assim, estar temeroso para que isso aconteça, minha opinião particular. Agora, deputado, é um assunto até para que a gente possa caminhar para o encerramento da nossa entrevista. Eu gostaria de saber, estamos no mês de setembro, né? Foi um ano aí que no mês de março já começamos com esse problema de pandemia. Qual que é a sua expectativa para esse final de ano? Aí temos aí um trimestre ainda, cerca de 90 dias para o encerramento do ano, mas acima de tudo, qual que é a sua perspectiva para 2021, Coronel Nishikawa? Bom, esse ano ainda nós vamos ter assim uma precaução muito grande para que não haja a disseminação novamente do Covid. Repito, é importante o surgimento de uma vacina e possamos combater esse tipo de vírus que tanto traz assim, vítimas, né, que nós estamos observando, e que isso realmente acabe. Agora, sem a vacina, eu acho que é temeroso ir liberando de uma forma total. Hoje, vamos dizer assim, para atingir a zona verde, como a turma tem dito, que é a liberação total, é muito difícil. Tanto é que a calamidade pública que foi aprovada na Assembleia vigora até dezembro, né? Não sei se você tem conhecimento disso, né? Exatamente, até o dia 31 de dezembro, né? Ou seja, esse ano, em relação a isso, praticamente, né, não teremos mudanças, né, deputado? E a perspectiva aí para um 2021, né, realmente 2020 foi um ano muito difícil. Deputado, para encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador e saiba que esse jornal sempre está aberto aí para o senhor trazer as informações do seu mandato. Bom, agradeço a oportunidade aos ouvintes da Rede Alesp. O que eu digo é o seguinte, que Deus deverá estar conosco, mas é um recado que Deus nos dá, que a humanidade está caminhando para um lado negro, para um lado negativo. Não é a primeira vez que vem um tipo de uma doença nessa proporção. Só que, dessa vez, a proporção foi muito grande, né? Veio AIDS, veio um monte de H1N1, tudo isso já praticamente debelado. O Covid-19, na minha opinião, é um recado que Deus nos dá para a gente retomar o nosso caminho. Deputado Coronel Nishikawa, do PSL, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Eu que agradeço, fiquem com Deus e vamos torcer para que Deus nos dê a oportunidade do ano de 21 seja muito melhor que esse ano. Muito obrigada aí, deputado, pela participação e os esclarecimentos aí de todos esses assuntos. Muito obrigada. Obrigado, eu. Aí o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, trazendo aí um balanço, né? Falando um pouquinho das questões da segurança pública e do fechamento do 6º Batalhão de Polícia Militar lá de São Bernardo do Campo, o qual o deputado já comandou e é contra esse fechamento, né, Thay? Exatamente. E falando aí de temas importantes, né? Como a discussão aí da volta às aulas. Exatamente, a retomada e tudo mais. Vamos de notícia no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. O projeto de lei complementar sobre a participação do Poder Legislativo nas decisões do Estado é aprovado aqui na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Jorge Caruso, do MDB, a proposta que tramitou com urgência nas comissões da Assembleia Legislativa altera 2 legislaturas.
Uma delas diz respeito ao prazo de aprovação de decretos legislativos para a nomeação de diretores da Artesp, autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização dos serviços de transporte do Estado de São Paulo. Já a segunda lei complementar fala sobre a nomeação de diretores da Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia. O texto atual diz que os decretos devem ser apresentados pelo governador e recebidos pela Assembleia. E caso eles não sejam votados, serão aprovados automaticamente após 15 dias. O substitutivo votado no plenário busca aprovação somente após a decisão dos parlamentares no prazo de 3 sessões. Segundo a justificativa do projeto, o objetivo é valorizar o debate realizado na Casa de Leis do Estado de São Paulo. O deputado Gilmar Santos, do Republicanos, comentou a proposta. Com essa nova redação ao projeto, nós mudamos isso. Agora, ainda que demore um pouquinho, mas não poderá tomar posse enquanto a mesa diretora não apresentar o seu PR, né, o projeto de decreto legislativo, ser votado para a gente poder sabatinar também o indicado e assim a gente votar. E a deputada Janaína Pascoal, do PSL, explicou a necessidade da proposta para o Poder Legislativo. Projeto importante, fortalece a casa e dá maior transparência na hora de definir quem é que vai gerenciar, coordenar, dirigir as agências reguladoras do Estado. Agora a medida segue para a sanção do governador. Vamos de notícia no Jornal da Rede Alesp. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, destinou a emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a Secretaria de Saúde do município de Registro. O parlamentar disse que esse valor já está nos cofres da cidade e será destinado para a compra de um veículo para ações de combate à dengue. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, de janeiro a agosto foram 595 casos confirmados da doença. O deputado reforçou que sempre visita a região do Vale do Ribeira para identificar as necessidades de cada município e contribuir de forma eficiente para aplicar novas melhorias. Hoje é quarta-feira, esse é o Jornal da Rede Alesp, que conversa agora com José Roberto Provenza, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ele fala sobre a síndrome da fadiga crônica pós-Covid. Bom dia, seja muito bem-vindo, Dr. José, aqui é o Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, eu que agradeço, tanto em meu nome como em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E para a gente começar em nossa entrevista, doutor, explica para quem está em casa o que é a síndrome da fadiga crônica. A síndrome da fadiga crônica, ela também tem um outro nome. Ela pode ser chamada de neuromielite miopática. Ou seja, esse nome é mais complicado. Então, a síndrome da fadiga crônica é mais simples. Essa síndrome, ela está dentro daquele grupo que todos conhecem também, dentro do grupo da fibromialgia. Ela se parece muito com a fibromialgia. E a síndrome da fadiga crônica, ela normalmente aparece após algum estímulo principalmente biológico, normalmente após estímulos virais. Então, o que nós observamos com frequência? Após uma infecção por algum tipo de algum agente viral, principalmente viral, a pessoa, em cerca de 7 a 8, 7 a 9% dos pacientes afetados por uma infecção viral, pode começar a apresentar, após isso, um quadro de muita fadiga, muito cansaço. Pacientes começam a ter dores musculares, dores difusas por todo o corpo, uma sensação muito ruim, muito cansaço, difícil conduzir o dia a dia. São pessoas que durante o dia sentem até necessidade de interromper o seu trabalho, ir para casa descansar ou deitar um pouquinho. Alguns pacientes começam a ter também dores articulares, dores nas articulações. Alguns podem aparecer febrezinha baixa, que nós chamamos de febrícula, né? E, sobretudo, uma alteração que é muito desagradável, também
alteração de memória. São pacientes que começam a ficar um pouco mais esquecidos, esse cansaço mental, não é só uma fadiga física, mas também uma fadiga mental. Então, isso aparece em cerca de 7 a 8% dos pacientes afetados por alguma doença infecciosa. Agora, doutor, é importante a gente perguntar em relação à Covid-19. Por que esses pacientes eles desenvolvem essa síndrome? Da mesma forma que eu havia dito anteriormente, esses pacientes acabam, muitas vezes, após essa infecção, além daquele quadro de mal-estar, de tosse, de muita fadiga, eles começam a apresentar esse quadro de dor no corpo, e isso é muito importante agora, nesse momento, que nós estamos chegando aí à casa dos 4 milhões de pacientes infectados pela Covid, deixar as pessoas alertas para esse quadro. É um quadro de fadiga, de cansaço, e o que acontece? O que os estudos mostram? Que esses pacientes que apresentam esse tipo de alteração pode ter uma alteração imunológica, principalmente com a fabricação de anticorpos. E esses anticorpos podem afetar principalmente 2 tipos de receptores. Receptores chamados beta-adrenérgicos e os receptores que também são chamados de acetilcolina. O primeiro que eu falei, que é o beta-adrenérgico, ele comanda a frequência cardíaca, comanda a pressão arterial, né? E o segundo comanda principalmente a força muscular. Se você tem anticorpos que afetam esses receptores, você acaba tendo realmente alterações, tanto na pressão arterial, na circulação, na perfusão sanguínea cerebral, na perfusão sanguínea dos músculos, fraqueza muscular, tudo por conta realmente desses anticorpos que são formados de uma maneira incorreta. Doutor, agora quais os sinais, né, podem aí deixar um alerta de que você está com essa síndrome? A primeira manifestação, sem dúvida nenhuma, é a manifestação de muito cansaço, de muita fadiga e principalmente também essa alteração de fadiga mental. Alguns apresentam também dores articulares e principalmente dores musculares. Muitas vezes eles são interpretados até mesmo como portadores de fibromialgia. E na verdade não é, porque a diferença entre a fibromialgia e a síndrome da fadiga crônica é que a fibromialgia é uma doença que ela se estende por muitos e muitos meses ou anos. No caso da fadiga crônica, ela é mais autolimitada, ela costuma desaparecer após 8 meses, 1 ano de aparecimento dos sintomas. Agora, doutor, é importante, né? Essa síndrome, ela foi diagnosticada através de estudos clínicos em pacientes mais graves da Covid-19 ou aqueles também que tiveram situações leves, praticamente assintomáticas, puderam desenvolver essa síndrome? Uma boa pergunta. Nós temos observado, e eu já tenho visto aqui também no meu consultório, os casos de síndrome da fadiga crônica têm aparecido nos casos, principalmente aqueles casos mais graves, aqueles casos onde vocês já ouviram falar da chamada tempestade de citocinas, aqueles pacientes que tiveram uma reação inflamatória muito exagerada, principalmente aqueles que tiveram envolvimento pulmonar, envolvimento cardíaco, pacientes que normalmente foram hospitalizados. Esses estão sendo os pacientes mais agredidos ou mais frequentemente que aparecem com os sintomas da fadiga crônica. Então, as formas mais leves, principalmente aquela que cursa com apenas um processo inflamatório da região das narinas, da garganta, apenas uma faringite ou uma rinite, né? Ou uma faringite leve, normalmente esses casos não aparece a síndrome da fadiga. Então, são os casos mais graves e mais agressivos. Agora, doutor, como é feito aí, né, a confirmação de um diagnóstico da síndrome da fadiga crônica e como é feito o tratamento? O diagnóstico, ele é praticamente 100%
clínico, nós não temos, até o momento, um marcador específico da síndrome da fadiga crônica. O que é muito importante, quando nós tirarmos a história clínica, observar se esses pacientes tiveram um antecedente de um quadro infeccioso. Doutor, eu tive febre, eu tive dor de garganta, eu tive uma rinite, eu fiquei muito gripado, tive um quadro diarreico. Isso é muito importante para diferenciar de quem? Da fibromialgia, né? E, normalmente, esses pacientes, além de ter essas alterações clínicas, eu quero lembrar também, diferentemente da fibromialgia, na fadiga crônica nós temos dores articulares. Muitas vezes nós temos também aparecimento de gânglios, de linfonodos, que pode aparecer na região do pescoço, na região da região supraclavicular, na região inguinal. Então, são algumas manifestações que na fibromialgia nós não temos, né? Então, o diagnóstico ele é praticamente a percepção clínica e de uma boa anamnese, de um bom exame físico. Muitas vezes, nós podemos encontrar no hemograma ou no VHS pequenas alterações. Eu chamo de VHS uma prova inflamatória, como também o é a PCR, proteína C reativa, que são provas inflamatórias que podem estar um pouco aumentadas nos pacientes portadores de fadiga crônica. Agora, Essa é a orientação. Doutor, uma dúvida que aparece e é frequente. Isso tem tratamento? Qual o tipo de medicação para melhorar essa síndrome? É temporário ou é uma doença que fica com a pessoa por muito tempo? Como o próprio nome diz, né, é um quadro de fadiga crônica, né? Isso é como ele se torna uma dor e uma fadiga persistente. Nós sabemos que todo quadro de dor acaba trazendo alterações emocionais importantes, né? Todo mundo sabe que uma dor, quando ela é aguda, nós suportamos e nós tomamos um analgésico e nós ficamos sem essa dor. Mas quando ela é crônica, isso acaba gerando um problema tanto social, profissional e, sobretudo, emocional. É muito comum na fadiga crônica a associação também com um pouco de depressão. Os pacientes acabam ficando, muitas vezes, com humor deprimido, não com doença depressão, mas com humor depressivo, né? Então, os medicamentos que normalmente nós utilizamos para esses doentes, para esse grupo de pacientes, são os analgésicos. Normalmente, os analgésicos comuns, a gente procura não usar anti-inflamatório, nem corticoide e nem anti-inflamatório. Nós usamos os analgésicos comuns, que seria o paracetamol, a dipirona, e algumas vezes a gente pode usar, muito raramente, os derivados da codeína e do tramadol, né, que são derivados do ópio, né, opioides, né? Mas esses com menos frequência para que não leve à dependência. Sobretudo, nós temos usado medicamentos da classe dos antidepressivos, né? E nós temos usado os inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina, porque esses medicamentos, além de melhorar o humor do paciente, melhora também o nível de percepção de dor. Normalmente, esses pacientes que fazem uso de inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina acabam tendo uma elevação do limiar de percepção de dor e eles se sentem muito melhor com essas drogas, com esses medicamentos. Quero chamar a atenção também a importância do exercício físico, mas nós temos que ter muito cuidado e muito carinho com esses pacientes, porque quando nós orientamos esses pacientes para que eles façam exercícios físicos, nós temos que ter em mente que eles entram em fadiga com muita facilidade. Então, nós temos que introduzir na vida do paciente exercícios aeróbios de baixa intensidade, com uma frequência menor, começando com 15, 20 minutos, 30 minutos, exercícios normalmente aquáticos, de alongamento, do pilates, um pouquinho de caminhada e lentamente introduzindo o exercício. O exercício é excelente
para a fadiga crônica, mas tem que ser colocados de uma maneira muito lenta e progressiva nesse grupo de pacientes. Doutor, agora é possível que a pessoa se recupere totalmente e rápido, ou normalmente as sequelas se estendem aí a longo prazo? Olha, normalmente os casos se arrastam por mais de 8 a 12 meses de evolução. A média é de 8 a 12. Tem um paciente que já tem 1 ano e meio com quadro de fadiga crônica. Então é variável, mas eu queria dizer que ele é duradouro. Isso aí nós temos que ter em mente. Mas na maioria das vezes o paciente acaba se curando, diferentemente do que ocorre na fibromialgia. Agora, doutor, até para a gente já caminhar para o encerramento da entrevista, eu quero saber se essa doença, fora, né, a Covid-19, ela pode, se ela afeta muito outras pessoas e quais são os grupos de risco, se são pessoas numa idade determinada, com alguma doença pré-existente, como é o geral em relação a essa doença? Bom, então ela não é uma doença peculiar somente da Covid-19, né? E ela pode aparecer em outras doenças infecto-contagiosas também. Então, nós temos outras doenças, como a própria hepatite pode desencadear, o H1N1 da gripe pode causar também, né? A mononucleose, a toxoplasmose, né? O citomegalovírus, existem várias outras doenças que podem cursar com fadiga crônica. A faixa etária, normalmente, que a gente observa com maior frequência, está em torno de mais ou menos de 35, 40 anos até os seus 60 anos de idade. Essa é a faixa que nós temos mais observado o paciente portador de fadiga crônica, né? Então, lembrar que o sintoma principal é o cansaço, é a perda parcial às vezes, de memória, esse cansaço geral, muitas vezes com dores articulares, muita fadiga, às vezes o paciente precisa descansar durante o dia, que outrora não era assim, agora, doutor, eu tenho que parar no meio do dia, eu tenho que deitar um pouco, eu preciso descansar. Então, são sinais importantes da fadiga crônica que nós observamos. Agora, eu quero chamar a atenção, um pouco de cuidado também com esses sinais e sintomas. Muitas vezes você tem pessoas, principalmente a partir da 6ª década de vida, que começa com os mesmos sintomas. Aí tem o emagrecimento, perda de apetite. Nós temos que ficar atento também com doenças mais graves, como as neoplasias, como as doenças como o câncer, por exemplo, né? Então, cuidado com o que nós chamamos de síndrome paraneoplásica. Ao lado disso, nós temos doenças tumorais, principalmente numa idade um pouco mais avançada, mas aí o doente cursa com o quê? Perda de apetite, fraqueza e outros sintomas que lembram a doença mais consumptiva. Estamos de volta agora pela Rede Alesp, é o Jornal da Rede Alesp, por toda a Rede Alesp. Você acompanhou a CPI das quarteirizações e eu estou entrevistando aqui o doutor José Roberto Provença, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, o senhor estava respondendo em questão, né, as idades, as pessoas que estão mais propensas a essa doença fora a Covid-19. Eu peço aí que o senhor continue com o seu raciocínio. Muito obrigado. Então, eu estava explicando, né, que, na verdade, a gente tem que tomar várias outras doenças que não são a Covid, né? Nós temos que ficar atento para as outras infecções virais, como o H1N1, né? A hepatite, a toxoplasmose, a mononucleose, citomegalovírus. Tem outras doenças que também podem ter um desfecho para a síndrome da fadiga crônica. Eu quero chamar atenção também, muita atenção em relação ao quadro que lembra a síndrome da fadiga, mas aí o doente está apresentando também: doutor, eu estou emagrecendo, perdendo o apetite, estou tendo uma queda muito rápida das minhas energias. Muita atenção também com as doenças
neoplásicas, as doenças tumorais. Mas isso normalmente ocorre de uma maneira mais agressiva, que nós temos que ficar atento com esse grupo de pacientes. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade que o senhor venha esclarecer aos nossos ouvintes tudo em relação a essa doença. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutor José. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, viu? E vamos de notícia no Jornal da Rede Alesp de hoje. Vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. 122.703 mortes confirmadas até às 8 horas da manhã desta quarta-feira, o número apontado pelo levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.166 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.953.563 casos foram confirmados. E o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu no Rio de Janeiro com Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, para debater o cronograma da produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil. A previsão é que as primeiras doses sejam distribuídas no início de 2021 por meio do Programa Nacional de Imunização, desde que tenha eficácia comprovada. E a previsão é produzir 100 milhões de doses a partir de insumos importados. Já a produção integral da vacina no Brasil pela Fiocruz deve começar a partir de abril de 2021. O acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca foi anunciado em 27 de junho e prevê a assinatura de um acordo de encomenda tecnológica e o desenvolvimento de uma plataforma para outras vacinas, como da malária. E o governo federal já liberou um crédito extraordinário de 1 bilhão e 900 milhões de reais para a produção e a aquisição da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida e testada pela Universidade de Oxford. E agora você confere os destaques que marcaram aí o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Conversamos com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, e também com o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, né? Tá aí mais alguma entrevista que merece destaque aí? Eu acho que a entrevista que merece mais destaque realmente foi a do deputado Coronel Nishikawa, porque ele explanou aí também sobre vários assuntos, além de falar da região do ABC. Muito importante a gente falar aí também do batalhão, mas falar também sobre a questão aí da retomada das atividades. Ele que é do grupo de risco e vem aí para a Assembleia, mas claro, tomando aí todos os cuidados. Mas foi importante também a participação dele justamente para falar aí não só desse cuidado, mas também da importância da retomada também para deputados já no grupo de risco. E no nosso giro de notícias, o deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória a instalação de uma academia ao ar livre e equipamentos esportivos na cidade de Tupã. O parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Desportivos na Alesp, também solicitou bolas para a prática de diversas modalidades esportivas, coletes, bolsas e uniforme. Essa indicação foi protocolada pelo deputado e atende a uma solicitação feita pela Câmara Municipal da cidade de Tupã. E o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o coronavírus, e as notícias do Parlamento Paulista faz um rápido intervalo. Vamos dar uma paradinha e voltamos já já. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Agora você tem acesso